Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor da Virgem Santíssima esteja no coração de cada um de vocês. É com muita alegria que venho nesse momento fazer um momento de preparação para o nosso EF, Encontro Estadual de Formação, do Ministério de Cura e Libertação, do estado de Rondônia e parte do Amazonas. Então, quero assim orar convosco neste momento, nos preparando para o momento da formação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós queremos pedir a tua presença, o teu poder, o teu mover em nós, nesse ministério tão importante, Senhor, que é o ministério da cura e libertação, que é o ministério da misericórdia, aquele que está unido ao seu coração, Jesus. Pedimos neste momento, Senhor, que tu derrama sobre todos os irmãos que estão acompanhando o poder e a força do alto, a graça do Espírito sobre os corações, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem e sopra em nossos corações. Vem e enche-nos da tua presença, vem e enche-nos da tua graça, vem, Senhor, e transborda a nossa alma. Vinde sobre nós, Senhor. Enche nossos corações de alegria, enche nossos corações de fé, de esperança, Senhor. Senhor, como estamos precisando nesse tempo da tua presença, do teu amor, do teu mover e do teu agir. Vem sobre nós, Senhor. Vem derramando a tua graça, vem derramando o teu poder, Senhor. Shirikandala hai kandara sirihila hai kandara kandala hai shirihila hai kandarila lá. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra poderosamente sobre este ministério, sobre os ministeriados em cura e libertação, um novo avivamento, uma nova força do alto, a unção que vem do céu. Vem, Espírito Santo, vem abrasar as nossas almas, vem encher o nosso coração de alegria, de presença sua, Espírito Santo. Move em nós, Senhor. Move em nós, Espírito Santo. Nós sabemos que só pela sua moção nós podemos reconhecer, só pelo teu mover em nós, podemos reconhecer que Jesus é o Senhor. E nós queremos, neste tempo, decretar, dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Jesus é o Senhor da nossa casa, que Jesus é o Senhor do nosso ministério. Por isso te pedimos, Senhor, dai mais da tua graça, dai mais do teu poder em nossas vidas, enche-nos, Senhor. Deus amado, Deus santo, Deus Pai misericordioso, nós pedimos em nome do teu Filho Jesus, que o nosso coração se abra à graça do Espírito, que o nosso coração seja transbordante do poder do alto. Shirikandala haikandara sirihila haikandari kandari kandari shirihila hailala. Orikandala shirihila haikandara sirihila hailala ilala ilala. Queremos te louvar, Senhor Pai amado, Pai Santo. Queremos te louvar, Jesus. Queremos te louvar e te adorar, ó Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória, toda exaltação a ti, ó Santíssima Trindade. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Louvado seja a tua santa presença em nosso meio. Bendito e glorificado seja. Te adoramos, te bendizemos. Reconhecemos que tu és Deus e que tu és o Senhor das nossas vidas. Queremos também consagrar a Virgem Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças. Queremos pedir a Nossa Senhora, nossa Mãe, que ela venha sobre nós, Nossa Senhora de Pentecostes, e interceda por nós, interceda pelas nossas vidas, interceda por
por todos os ministeriados em cura e libertação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Amém. Boa tarde, olá irmãos e irmãs, com muita alegria estou aqui nesse workshop do Ministério de Oração por Libertação. Eu me chamo Vicente Gomes de Souza Neto, sou da Arquidiocese do Rio de Janeiro, já tenho um tempinho que participo na Renovação Carismática Católica, mais ou menos uns 30 anos, um pouco mais. Sou casado com a Rita de Cássia, que está do outro lado da câmera nos ajudando. Participo do meu grupo de oração toda quinta-feira à noite numa paróquia redentorista Santo Afonso, na Tijuca, no coração do Rio de Janeiro, na Tijuca, Santo Afonso. Participo desse grupo há 25 anos. E atualmente estou coordenando o Ministério de Oração por Cura e Libertação, como eu falei. Nós vamos ver nesse vídeo o resgate da identidade da Renovação Carismática Católica dentro do serviço do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Vocês devem ter visto já o vídeo do nosso irmão Vinícius Simões, um amigo meu de comunidade aqui do Rio de Janeiro, que atualmente está presidindo a Renovação Carismática Católica no Brasil. Tudo que nós fomos falar e o que ele falou também foi tudo trabalhado nesse livro muito bom, que seria muito importante que todos vocês adquirissem. Eu vos constituí sentinelas da casa de Israel, a partir da palavra de Ezequiel, capítulo 3, quando o profeta é chamado a ser sentinela. Então eu vos constituí sentinela. O livro vai trabalhar tudo isso. E neste ano, dentro do trabalho desses 3 anos, da coordenação da presidência do Vinícius, esse ano nós vamos trabalhar o resgate da identidade da Renovação Carismática Católica, o batismo no Espírito Santo, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E como nós, servos do Ministério de Oração por Cura e Libertação, vamos resgatar isso? Primeiro, como eu, enquanto servo do Ministério, estou vivendo o meu grupo de oração. O grupo de oração é o local privilegiado da infusão e do batismo no Espírito. Então eu queria já começar provocando você. Se você já serve há bastante tempo no Ministério, você vai ter uma perspectiva e uma reflexão. Se você está iniciando ou estão pensando em te chamar, discernindo em te chamar para exercer o Ministério, aí já é uma outra ótica. Como você se vê dentro do grupo de oração. Todo serviço ele é uma consequência, ele é um transbordamento do grupo. E ao mesmo tempo, o serviço é uma alimentação do grupo. Então ele é um ponto de chegada e ao mesmo tempo um ponto de partida. Se eu participo, se eu coordeno a renovação, o Ministério de Oração por Cura e Libertação nesse momento, é porque antes de tudo eu tenho meu grupo, que eu procuro ser assíduo toda semana. Eu tenho minha reunião de núcleo também, que no caso eu sirvo no núcleo do meu grupo de oração. Mas eu queria, primeiro de tudo, falar isso. A identidade da renovação carismática. O resgatar essa identidade parte primeiro de uma pessoa que busca ser assídua ao seu grupo de oração. Parte primeiro de um resgate de identidade pessoal na sua vida. E aí nós vamos ver 6 elementos que são característicos desse resgate, dessa identidade, mas que nós vamos transportar também para a vida de um servo que exerce o Ministério de Oração por Cura e Libertação. Primeiro elemento, o louvor. Como é que é o louvor na nossa vida pessoal? Como é que é o louvor na tua oração pessoal? A tua oração pessoal são 40 minutos de petição e 10 minutos de louvor? São 50 minutos de clamor e 1 minuto de louvor? O louvor deve ser o ponto principal de nossa oração, na oração pessoal, na oração do grupo. Petição é importante, sim, Jesus disse, pedir recebereis, Todo aquele que procura acha. A petição é importante, a súplica é importante, o clamor é importante, mas é o louvor que transforma tudo isso. Costumo falar que quando nós estamos pedindo, nós estamos apresentando para Deus problemas. Então, nos pedidos, nos clamores, nas súplicas,
Eu vou colocando tudo, os problemas e as situações diante de Deus. E vou clamando, e vou pedindo, e vou suplicando. Quando eu louvo, eu falo para os meus problemas que eu tenho Deus. Então eu pego os problemas, coloco em segundo plano e em primeiro plano se transporta para Deus. Nos pedidos, nos clamores, eu digo para Deus que eu tenho os problemas. E no louvor eu digo para os meus problemas que eu tenho um Deus que é maior. E eu queria que fazer essa reflexão contigo, servo de oração. O que é mais importante? Você dizer para Deus que tem problemas ou dizer para os problemas que você tem em Deus? Quando uma pessoa chega para você desesperada, com a vida toda confusa, qual o objetivo primeiro de você fazer com que ela se liberte daquilo? É você fazer com que ela foque a sua vida em Jesus. As doenças ela tem, os problemas ela tem, as dificuldades familiares ela tem. Mas mais importante naquele momento é fazer com que ela volte o seu olhar para Jesus, que é o Senhor de todas as situações. Então o louvor é um elemento importantíssimo. Nossos grupos de oração têm sido grupos de louvor ou grupos de entretenimento? Na reunião de oração você tem louvado ao Senhor, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, como nós cantamos? Quando nós cantamos também, você se reúne só para louvar ao Senhor ou nós nos reunimos só para chorar ao Senhor, só para pedir ao Senhor, só para suplicar, né? A música vai dizer, reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Outra música também vai dizer, hoje é tempo de chorar para Deus? Hoje é tempo de clamar para Deus? Não, a música diz, hoje é tempo de louvar a Deus. Então o louvor é um elemento importantíssimo de uma vida que vive a identidade da renovação carismática, que procura resgatar dentro do seu coração essa identidade. Segundo elemento, a palavra de Deus. Como é que tem sido a palavra de Deus na sua vida pessoal? Como é que tem sido a palavra de Deus na tua oração? Você tem vivido a palavra? Como é que tem sido a palavra de Deus ministrada no grupo, partilhada no grupo através de uma palavra de confirmação que vem, de um louvor através de um salmo? Seu grupo de oração tem mergulhado na palavra de Deus? Na sua vida pessoal, no seu grupo de oração, você tem vivido essa experiência na palavra e com a palavra? Nós sabemos que quem cura, quem salva e liberta é Jesus Cristo. Ele é autor e consumador de toda a obra. Jesus Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne. Então, se Jesus é a palavra que se fez carne, é o verbo que se fez carne, e Jesus é aquele que cura, quando a palavra está sendo pregada, quando a palavra está sendo orada no grupo, curas, milagres e prodígios acontecem. Então, o primeiro momento, o primeiro lugar em que curas vão acontecer são grupos de oração que têm louvor forte e pregação da palavra forte, em que a palavra de Deus é pregada com poder, com autoridade, não com gritaria, mas com pessoas que vivem essa palavra. E aí os atendimentos de oração por cura e libertação também. Como é que tem sido nossos atendimentos, aquele que já presta atendimento? Você tem usado a palavra? Você tem descoberto na palavra fonte e recurso para ministrar quando uma pessoa precisa de uma palavra? Muitas vezes nós sabemos tantos livros, a gente conhece tantos tipos de orações selecionadas, são importantes, são as orações selecionadas, mas antes de tudo nós somos a religião da palavra. Mais do que buscarmos livros, nós devemos buscar a palavra de Deus. Então, naquele momento que a pessoa está precisando de uma oração, você vai ministrar através da palavra na vida daquela pessoa. Por quê? Depois, quando ela for para casa, muitas pessoas ela vai poder pegar a sua palavra em casa e orar junto naquela palavra que Deus talvez tenha dado naquele momento para ela. E a palavra vai ser fonte de cura, a palavra vai ser fonte de libertação. Então, o segundo elemento é a palavra de Deus. A palavra de Deus na minha vida, a palavra de Deus na vida do grupo de oração e a palavra de Deus nos momentos de atendimento do servo do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Terceiro elemento, o genuíno batismo no Espírito Santo. Como é que você vive o batismo no Espírito Santo na sua vida pessoal? Como é que está sendo essa vivência do batismo, né? De uma transformação, de uma sede, né? Uma outra música vai cantar também, minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Então o Espírito Santo transforma, renova todas as coisas. O genuíno batismo no Espírito Santo, por isso que é genuíno, né? Não é uma alegoria, não é uma fantasia, não é entretenimento. Ele acontece primeiro na nossa vida pessoal, na oração.
no grupo de oração? O seu grupo de oração tem sido um grupo de entretenimento ou um grupo de efusão do Espírito? As pessoas vão para lá para suar, fazendo exercícios de louvor, ou vão para lá para louvar e receberem o batismo no Espírito Santo? Você está mergulhando nesse batismo dentro do teu grupo de oração? Servos e servas do Ministério de Oração por Cura e Libertação, como você tem vivenciado o genuíno batismo no Espírito? Como antes dos atendimentos, quando vocês vão para um atendimento, geralmente 2 ou mais pessoas fazem atendimento juntos, cada lugar tem as suas orientações, né? De 2 pessoas no mínimo, 3, 4. Nesses atendimentos, vocês antes se reúnem e pedem: Senhor, batiza-me com o teu Espírito Santo, para que através desse batismo eu seja uma pessoa transformada, e só pela transformação interior eu levo essa efusão da mente do Espírito para essa pessoa que vai receber a oração. Como é que você tem vivenciado esse batismo também para os atendimentos de oração por cura e libertação? Esse é um outro elemento. E a partir do genuíno batismo do Espírito Santo, como é que está sendo a vivência dos carismas? Como é que eu estou vivenciando os carismas na minha vida? Na oração pessoal, no grupo de oração, tem sido um autêntico derramar do Espírito, e os carismas vão aflorando com palavras de sabedoria, com palavras de ciência, com o dom profético, dom da profecia, com uma oração em línguas verdadeira, não uma oração em línguas manipuladas. Como é que tem sido o dom da cura, o dom de milagres? A pregação na palavra tem levado a milagres, a curas e prodígios. As pessoas saem do grupo com o dom da fé fortalecido. E como tem sido esses carismas também nos atendimentos de oração por cura e libertação? Eu creio que Deus tem o poder de transformar a vida daquela pessoa que eu estou orando por ela, que nós estamos orando por ela naquele momento. Eu, no momento de atendimento, eu proclamo palavras de ciência, palavras de sabedoria, com o dom do discernimento dos espíritos, porque a gente sabe, aqueles que já estão vendo esse vídeo, que já fazem atendimentos, que muitas vezes o que Deus revela por meio do seu Espírito para nós não podemos dizer tudo para a pessoa, porque talvez a pessoa não compreenderia ou não suportaria. Então o dom do discernimento, o dom carismático do discernimento dos Espíritos é um dom que vai lapidando o que falar, como falar, onde falar. O dom de discernimento dos Espíritos deve ser um exercício pessoal praticado muito para nós carismáticos que fazemos atendimento de oração por cura e libertação. Como é que eu estou exercitando esses dons do Espírito, os dons carismáticos? 6º elemento, 5º elemento, vida comunitária. Como é que eu tenho vivido comunitariamente no meu grupo de oração? Eu me relaciono bem com os outros servos? Aqui no Rio de Janeiro a gente usa uma gíria, né? Rola o perdão entre vocês? Ou às vezes entre próprios servos do grupo de oração tem pessoas que não se entendem, ou não olham de olho virado, de nariz torto. Como é que eu posso verdadeiramente ser um servo cheio do Espírito, com um genuíno batismo, se eu ainda não estou aberto ao perdoar, a aceitar as diferenças, a buscar conciliação, a ser obediente ao meu coordenador do grupo de oração? Como é que está a minha vida comunitária? Muitas coisas vão refletir nos nossos atendimentos pelo nosso testemunho de vida comunitária. Servos que têm problemas nas suas equipes, nas suas reuniões de serviço, vão transparecer isso nos seus atendimentos. Eles não vão ser canal perfeito da graça de Deus. Portanto, se você está com problemas na vida comunitária, na vida de serviço do teu grupo de oração, na vida de serviço da tua equipe de serviço, nas reuniões de equipe de serviço específicas do Ministério de Oração por Cura e Libertação, peça ao Espírito Santo esse dom da reconciliação, o dom do perdoar, para que você seja um canal desobstruído à graça de Deus. 6º elemento agora, nós vamos a uma liderança comprometida. O que é ser líder? É ser servo. O servo não é maior que o seu Senhor. Então, Jesus mesmo disse: eu não vim para servir, mas para ser servido. Então, liderança comprometida, uma liderança que é obediente, dócil e que tem fé. Como na profecia que Deus deu para a Renovação Carismática Católica em 2017, nos 50 anos dela. Deus nos pede obediência, docilidade e fé. Como é que eu tenho sido obediente a Deus? Como é que eu tenho sido um líder carismático, dócil à ação do Espírito e dócil à coordenação?
Eu tenho buscado a formação. Quanto mais eu for buscando a formação no meu ministério, mais Deus vai me lapidando também no exercício dos carismas, nos atendimentos, na escuta de Deus. Então, 3 etapas importantes de um processo formativo para um líder, para um servo. A primeira etapa é o processo querigmático. São toda a parte querigmática, seminário de vida no Espírito Santo, experiência de oração, aprofundamento, oficina de dons, cada lugar chama um nome, né? E essa parte querigmática ela tem que passar por toda a minha vida. Eu tenho 30 anos de caminhada, então eu fiz o seminário de vida e experiência de oração há 30 anos e aquilo foi a etapa primeira da minha vida? Não. Tem que ser a vida toda, né? O processo querigmático ele vai ser transversal durante toda a minha vida, como vai ser o documento de Aparecida. Então, depois do processo querigmático, eu passo para o processo formativo. Eu passo para o processo formativo do módulo básico. O módulo básico em todos aqueles encontros que eu vou buscando aprofundar nas verdades da fé, o que é a renovação carismática, de como é a dinâmica do grupo de oração. Muitos servos não sabem como servir no grupo e através do grupo, porque tem que pular etapas dentro do módulo básico, então tem deficiências de reconhecimento, como exercem os carismas, como se pratica os carismas no grupo de oração, como é o exercício do serviço do ministério dentro do grupo, que é diferente de um atendimento. E depois do módulo básico eu parto para a formação específica, que são as apostilas do ministério propriamente dito. Então, como é que eu tenho sido um líder comprometido com isso? E a última, a missionariedade. Como eu tenho sido missionário dentro do meu serviço? Como é que eu tenho atuado quando as pessoas me buscam atendimento, eu anuncio Jesus Cristo, eu sou um canal evangelizador, eu levo aquela pessoa depois de uma oração a buscar um sacerdote, uma confissão, a buscar a Deus, a buscar a doutrina, estudo da palavra de Deus. Eu levo as pessoas a participarem assiduamente do grupo de oração. Atendimento de oração por cura e libertação também é um momento missionário. Nós achamos apenas que ser missionário é partir em viagens, ir para vilas, para aldeias, para povoados, mas o atendimento também um espaço privilegiado de missão. Então, eu queria agora recapitular esses 6 pontos para que vocês fizessem essa reflexão. Feche um pouco teus olhos e pense, né? Como servo do Ministério de Oração por Cura e Libertação, vivendo a identidade da renovação carismática, como eu posso resgatar essa identidade dentro de mim para que eu seja anunciador dela? Como eu posso resgatar o louvor dentro de mim? Como eu posso resgatar a palavra de Deus no meu grupo, na minha vida? Como eu posso resgatar o genuíno batismo? Eu não mergulho mais nos momentos de efusão do batismo. Eu automatizei, ficou automático na minha vida o batismo do Espírito Santo. Como eu estou vivendo os carismas na minha vida pessoal, no meu grupo de oração, como eu estou vivendo os carismas num atendimento de oração por cura e libertação, eu consigo escutar Deus, eu tenho dom de discernimento dos espíritos num atendimento. Isso tudo parte de um coração que busca ter uma liderança comprometida. Eu estou sendo um líder comprometido e vivo comunitariamente. Eu sou um servo obediente, dócil na minha reunião de serviço, na reunião de serviço de abastecimento do meu grupo de oração, na reunião de servos específica do Ministério de Oração. Eu sou um servo obediente ao meu sacerdote, a todas as instruções que a renovação carismática local dá. Você é obediente, você está buscando ser obediente. Isso tudo é resgate da nossa identidade. É ser fiel aonde Deus te chamou. E por fim, eu estou sendo missionário. Reflita um pouco nesses elementos. E se você tiver um papel, uma caneta, anote, né? Quais são os que você tem mais aprimorado e qual que você precisa mais desenvolver. O louvor, a palavra de Deus, batismo do Espírito Santo, exercício dos carismas, vida comunitária, liderança comprometida e missionariedade. Feche um pouco seus olhos agora e pergunte para Deus onde você precisa ser transformado, onde você precisa ser mudado. Vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Então, depois dessa reflexão dos elementos da nossa identidade,
para que nós resgatemos essa nossa identidade, nós vamos também descobrir como é que a partir do batismo no Espírito Santo nós podemos trabalhar tudo isso ao longo da nossa vida. Na nossa vida pessoal, vocês devem ter prestado atenção, né? Que eu trabalho sempre em 3 momentos: a vida pessoal, a vida comunitária, a vida de grupo de oração e a vida como servo, que é uma área específica da vida comunitária. Então, eu vivo a especificidade do meu serviço quando eu já estou atuando num atendimento de cura, quando eu estou servindo, de repente, num encontro, num evento, que eu estou ali designado para determinado atendimento, entendeu? Mas tudo parte o quê? Da oração pessoal, depois vai para o grupo de oração e conclui-se no serviço de atendimento. Mas isso só vai acontecer se eu também participo e sou assíduo ao meu grupo de oração. Nós precisamos resgatar a genuína identidade da renovação carismática católica, né? Nossas instâncias de serviço, nós somos servos. Eu gosto até mais de usar o termo serviço do que ministeriado. Às vezes a pessoa acha que eu sou ministeriado e parece que ela tem um título, enquanto que ministério não é título. Ministério, a palavra quer dizer isso, serviço. Então eu sou um servo. Eu sou um servo que atua no grupo de oração. Eu sou um servo que, se no evento eu tiver que arrumar a cadeira, eu vou arrumar a cadeira. Eu sou um servo que, se eu for designado para, de repente, fazer compras para o grupo de oração, eu vou fazer compras para o grupo. Eu sou servo em qualquer momento, né? Eu não sou servo só porque eu sirvo, atendendo por culto de libertação ou porque eu ministro, né? Isso é uma especificidade, mas eu sirvo a partir do momento que Deus me chama para alguma atividade, tá? E a palavra de Deus, eu queria que você abrisse então, por que nós vamos trabalhar isso agora do resgate da identidade. Esse é o segundo ponto, resgatando a identidade. 2 de Timóteo, no capítulo 2, São Paulo vai falar para um jovem, Timóteo, né? 2 de Timóteo, no capítulo 2. Vamos abrir lá. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 de Timóteo 1, 6. Por esse motivo, eu te exorto. Paulo estava falando isso para Timóteo, mas se encaixa também nessa palavra, né? Eu, Vicente, me encaixo. A Rita, minha esposa, que está lá do outro lado, também está se encaixando. Por este motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Reaviva a chama do dom de Deus. O que é essa chama do dom de Deus? O batismo no Espírito Santo. Essa chama que arde, ela está ardendo ainda no teu coração. Quando você começou a servir no grupo, ou se você ainda não serve, se Deus está te chamando, você tem sentido essa chama? Precisamos voltar a essa nascente, precisamos voltar a essa origem, né? Reconhecer que Jesus nos chama, Ele tem um chamado pessoal para nós. Como é que você tem vivido o teu grupo de oração? E aí nós vamos ver os 5 pilares desse resgate. 5 pilares desse resgate já com uma visão de servo. Na primeira era uma visão pessoal, naqueles elementos, na visão pessoal. Você lembra dos elementos? O louvor, a palavra de Deus, o batismo no Espírito Santo, autêntico e genuíno, o exercício dos carismas, a vida comunitária, a liderança comprometida e a missionariedade. Esses são os elementos que vão perpassar toda a nossa vida, mas principalmente na nossa vida pessoal. Agora, os elementos que vão perpassar o nosso serviço enquanto servo do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Como é que está sendo a minha atuação no grupo de oração? Essa revivar da chama que São Paulo falou lá para Timóteo. Meu grupo de oração tem me renovado a cada semana, ou eu transformei meu grupo numa rotina? Como é que eu estou vivendo o batismo dentro do meu grupo de oração? Nossos grupos de oração precisam ter essa renovação, e essa renovação parte de nós, porque se eu já sou servo e já exerço num grupo, serviço no grupo, a primeira pessoa a ser transformada, bata no peito e diga, sou eu. Nós temos muita facilidade de vermos as dificuldades e os erros do grupo, mas nós nunca nos inserimos nessas dificuldades, nesses erros. Se o teu grupo de oração está com problema, você tem que ser um elemento agregador, você tem que ser um elemento que possa contribuir para que o seu grupo de oração seja renovado. Renovado em que sentido? Seja transformado de dentro para fora.
E o seu grupo só vai ser transformado de dentro para fora se nós, se você, se eu, formos transformados de dentro para fora. O Espírito Santo transforma a nossa vida e nós renascemos, como diz a música. Então, o primeiro pilar, renovação dos grupos de oração a partir de mim. A partir de mim. Se cada um se renovar, todos os servos serão renovados. Amém? Segundo elemento, a espiritualidade. Como é que você tem buscado a espiritualidade do teu grupo de oração? Tem pessoas que vão pipocando em vários lugares, né? Em vários, até vasculhando redes sociais e YouTube e tudo. Mas como você tem mergulhado nessa espiritualidade dentro da nossa identidade, Renovação Carismática Católica? Você como servo, você tem buscado dar prioridade aos eventos da Renovação Carismática Católica? Se no final de semana tiver 20 mil eventos, você como servo, você dá prioridade a que evento? Isso é um pilar importante. Se você serve no grupo, vocês têm que dar prioridade aos eventos e às atividades do teu grupo ou da região ao qual você serve. Então, promover encontros de cura interior na região, sim, mas motivar as pessoas também a participarem e levar ao coordenador do grupo de oração a importância para que ele tenha essa consciência também, mas vai partir dele o chamado, vai partir dele a elaboração. Você coloca no coração o desejo que você tem, mas parte do coordenador do grupo, coordenador da diocese, a elaboração e a escuta de Deus para que o encontro aconteça. A renovação vai trabalhar a partir desse ano no resgate também de promover verdadeiros encontros de cura interior profundos, cura interior que utilize a palavra de Deus, cura interior que se busque mergulhar na palavra para que as pessoas dentro do grupo de oração também descubram que é um momento forte de cura interior. Os encontros grandes de cura interior nada mais são do que as pessoas descobrirem áreas das suas vidas que precisam ser transformadas e descobrir ao longo do caminho, todas as vezes que ela for encontrando as pedras, o grupo de oração é o local que ela pode destrinchar, né? Estraçalhar essas pedras. Então, encontros de cura interior, mas que partam primeiramente do grupo de oração. Seminários de vida, experiências de oração, todos os lugares que nós vivemos a nossa espiritualidade. Você tem vivido esse pilar? Você tem buscado levar as pessoas também a viver esse pilar? Você tem sido uma pessoa assídua quando te chamam para os serviços, não importa onde seja, mas quando te chamam para servir nesses eventos? Esse é um ponto que nós precisamos refletir como servos nesse workshop. Terceiro pilar, pastoreio. Como é que você tem exercitado o pastoreio com os outros servos do grupo de oração, com as outras ovelhas? Como é que você tem exercitado o pastoreio com as ovelhas que você atende? Nós temos dois vieses, né? Eu sou o servo, então eu tenho meu pastor, que é meu coordenador de grupo, que é o meu pároco. Nesse momento eu sou uma ovelha dele, do coordenador, sou uma ovelha dela, da coordenadora, eu sou uma ovelha do pastor da minha igreja. Nesse momento eu estou sendo ovelha. Mas eu tenho um momento também nos atendimentos que eu sou pastor, no sentido de que aquela pessoa está me ouvindo ali e ela espera escutar Deus através de mim. Como é que está sendo o teu pastoreio? As pessoas te escutam e elas podem encontrar você uma pessoa de Deus, uma pessoa que transpira a palavra de Deus, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta. Resgatar a identidade da renovação também é viver um autêntico pastoreio, né? O pastor é aquele que é ovelha, porque ele é obediente à coordenação, ele é obediente ao pastor da sua paróquia, o padre, e ele é também, ele é pastor quando ele também sabe conduzir as suas ovelhas para Jesus, quando ele sabe levar as ovelhas para participar do grupo, serem assíduas, quando ele faz as ovelhas buscarem o sacerdote para uma confissão, buscarem o sacerdote para os sacramentos, que talvez a pessoa não tenha os sacramentos. Então, pastoreio é isso, é você pastorear as pessoas que se encontrarem com Jesus por ser o intermédio. Amém? Quarto pilar, a formação. Você tem buscado a formação? Tem pessoas que aí não fazem isso não, mas aqui no Rio de Janeiro, não vou à formação não, eu já fiz 50
Não importa se você fez 50, você vai fazer a 51ª. Sempre nós temos que estar sentadinhos no banco, na cadeira. Isso é sintoma de obediência e de humildade. Nós nunca vamos estar preparados. Ainda que você sente numa cadeira e vai ouvir uma pessoa que talvez tenha metade da caminhada que você tem, Deus vai usar essa pessoa para falar para você. Dobre sua cerviz, reconheça a necessidade de nós sempre estarmos escutando a Deus. Uma formação, ela passa por toda a nossa vida. Nós nunca estaremos totalmente preparados. Então, se você falar que já fez todas as formações, se prepara, porque Deus pode te levar um dia, né? Você talvez já esteja pronto para ir para o céu, né? Porque não precisa mais aprender nada da terra. Quem não precisa aprender mais nada da terra pode ir para o céu direto, concorda? Então, que nós busquemos ao longo de toda a nossa caminhada a formação, uma formação continuada. Fez os módulos formativos? Faça as sequenciais. Busque estar em encontros que a renovação local te pedir, te chamar. Se você não for escalada para um serviço, fica ali na cadeirinha ouvindo. Como é bom a gente poder, às vezes, parar e beber, escutar a palavra, mergulhar na palavra, beber momentos de oração. Esse é o 4º pilar. 5º pilar é a unidade. E aí eu vou voltar lá na vida comunitária. Né? Para que você tenha autoridade espiritual, é necessário que tenha essa unidade também. O resgate da identidade na vida pessoal passa pela unidade. Como é que você vai exercitar a autoridade espiritual no atendimento de oração por cura, se talvez com aquelas pessoas que você ora e você não tem unidade? Falta perdão, falta reconciliação, falta vida fraterna. O teu coordenador de um grupo de oração você mal fala. Muitas vezes você se tornou desobediente ao coordenador do teu grupo de oração. Você está sendo desobediente ao coordenador local da renovação, da diocese, da cidade, da forania. Então, unidade é um elemento de autoridade espiritual. Unidade é você buscar nas diferenças, você reconhecer que mesmo com as diferenças das pessoas do teu grupo, você as ama e você busca estar em unidade. Não unificado, nem unificação, mas unidade. E o último, assim como da vida pessoal, é ser missionário. Quais são as ações missionárias que você procura trabalhar? Ou quando o teu grupo de oração propõe ações missionárias, você fala, esse eu não posso não. Se tem um momento de oração por cura, você tá, mas se não tem, você não tá. Isso é ser missionário? Não. Missionário, como eu coloquei há pouco, no outro bloco, é você estar ali, né? Nos momentos de atendimento também anunciando Jesus. Missionário é você levar as pessoas a ter esse encontro e depois a perseverar nesse encontro pessoal com Jesus. Contigo. Tem pessoas que buscam atendimento de cura e só querem você. Essas pessoas estão buscando Jesus ou estão buscando você? Essa é uma reflexão muito importante para esse workshop. Ser missionário não é ter pessoas que vão assiduamente às suas tardes de cura, aos seus atendimentos de cura, às suas noites de cura. Ser missionário é ver pessoas que através da tua tarde de cura, da tarde de cura que você ministra, das orações de cura à noite que você ministra, dos atendimentos de cura que você ministra, que essas pessoas depois caminhem sozinhas, que elas busquem Jesus Cristo, que é o verdadeiro Senhor da vida delas, que elas busquem a caminhada no grupo de oração, que elas busquem a caminhada na paróquia. Muito cuidado, servos de oração por cura e libertação. E agora eu falo como coordenador nacional. Muito cuidado quando você se transforma em muleta para pessoas. Desconfie se você está sendo verdadeiramente um servo missionário. As pessoas não devem se encontrar contigo, mas devem se encontrar com Jesus através de você. Então seja um instrumento e canal de Deus. Isso é ser missionário. Para que depois a pessoa anuncie como samaritano, olha, venho se encontrar com aquele que falou toda a minha vida, com aquele que mudou a minha história de vida. As pessoas não correram para samaritano, mas elas correram para Jesus, que transformou a vida da samaritana. Que nós sejamos instrumentos missionários como a samaritana foi, lá de João 4. Então eu queria que agora você, fechando os olhos, você pensasse nesses pilares. Como é que está o teu grupo de oração? Como é que você está renovando a tua vida dentro do teu grupo de oração? Ou você está sendo um instrumento renovador do teu grupo de oração? Segundo pilar, você está buscando a espiritualidade dos servos do teu grupo?
Você está buscando a espiritualidade da tua equipe de atendimento. Terceiro ponto, pastoreio. Como ovelha, você tem sido uma boa ovelha, e como pastor, você tem sido um bom pastor, levando as pessoas a se encontrar com Jesus, que é o verdadeiro pastor de nossas vidas. Quarto ponto, quarto pilar, a formação. Você tem buscado a formação continuada, e se você já é uma liderança, você tem levado as pessoas a buscar também essa formação, ou você menospreza a formação? É muito importante que você leve as pessoas a terem um desejo, a sede da formação, para que elas também depois caminhem sozinhas. Quinto pilar, a unidade. Você tem sido um elemento agregador na tua equipe de serviço, ou você só é um elemento de discórdia? Sabemos que o diabo é o pai da divisão. Então, onde há divisão, aí não há Deus. Então, cuidado se você não é um elemento de unidade, mas um elemento de divisão. Peça ao Espírito Santo para que conceda essa graça para a sua vida. E o sexto e último elemento, a missionariedade. Como você tem sido missionário? As pessoas vão para atendimento e depois se encontram com Jesus, ou elas só vão para atendimento, para as tardes de cura, para as noites de cura, para escutar você? Que as pessoas recorram a nós, mas que elas depois caminhem sozinhas, recorrendo a Jesus, que cura, que salva e que liberta. Amém? Feche os teus olhos nesse momento e peça para que através desse workshop sua vida seja transformada. Que o Senhor Jesus venha operar maravilhas em nossas vidas e que você seja transformado em todo esse encontro de servo, em cada palestra, em cada ministração, em cada vídeo que você for assistindo, que Deus faça uma obra nova em sua vida, para a honra e glória de Deus. Amém. Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor da Virgem Santíssima esteja no coração de cada um de vocês. Meu nome é Joana Laureano, nesse tempo estou coordenando o Ministério de Cura e Libertação no estado de Rondônia. É com muita alegria que venho falar com vocês nesse encontro estadual de formação do estado de Rondônia e parte do Amazonas. Nesse momento nós vamos estudar um pouco o tema autoridade espiritual na vida do servo do MOC, do Ministério de Cura e Libertação, e o processo de libertação pessoal do servo. Então, assim, para nós entendermos o que é autoridade espiritual, a gente pode ter o exemplo claro de um guarda de trânsito. Quando acaba a energia, as pessoas começam a andar naquele trânsito, né? E pode até acontecer um acidente, mas se ali aparece um guarda de trânsito com a sua roupa, né, com aquele apito, e ele pode vir um caminhão com algumas toneladas, mas ele vai parar. Ele vai parar porque ali está a autoridade. Aquele guarda de trânsito representa a autoridade do governo. E ele está ali, né? E a autoridade que ele usa naquele momento. Assim também com a autoridade espiritual. Nós estamos em nome de Jesus, orando e por aquela causa. E assim a autoridade acontece, né? Mas nós vamos hoje estudar alguns pontos, né? Alguns pontos que nos levam a verificar os pilares dessa autoridade espiritual. E os pilares, irmãos, que nós temos para estudar neste momento é a retidão, a fé, o zelo, a unção, o relacionamento com Deus e a obediência. E nós vamos neste momento estudar passo a passo cada um deles, para podermos verificar como podemos adquirir essa autoridade espiritual, como podemos falar em nome de Jesus, como podemos, quando falarmos em nome de Jesus, ter essa autoridade no Espírito, né? Então, assim,
A retidão se manifesta no caráter, na honestidade e na coerência da vida. Testemunha com a vida. Então, o servo do Ministério de Cura e Libertação, ele é convidado a viver essa retidão na sua vida, né? Ser reto, ser justo. E assim é para cada servo. Cada servo buscar a conversão, buscar a mudança de vida. E nós somos convidados a viver essa retidão. E algo que é muito difícil, irmãos, na nossa vida é o caráter, né? Mudar o caráter de uma pessoa é algo bem difícil. Mas quando nós colocamos tudo diante do Senhor e pedimos que o Senhor possa mudar essas atitudes na nossa vida, nós podemos viver uma vida nova, uma vida reta, uma vida justa, uma vida que testemunhe aquilo que prega, né? Como nós precisamos isso na nossa vida. Outro ponto, né? Assim que nós ainda vendo a retidão, lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, vai falar da vida de Abraão. Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser íntegro. Olha só, ser íntegro, ser reto, né? Então, assim como Deus falou para Abraão, ande na minha presença e ser íntegro, também a cada um de nós somos convidados a viver essa integridade e essa retidão. O outro ponto muito importante é a fé, né? Como que podemos trabalhar nesse ministério de cura e libertação se não tivermos fé? Precisamos ter fé, mas não só fé, nós precisamos ter a fé carismática. A fé carismática, irmão e irmã, é um dom carismático que Deus nos dá, um dom do Espírito, para termos uma fé expectante, uma fé que espera por milagres, uma fé que acredita em milagres. Imagine que nós vamos orar por uma pessoa que chega até nós e relate a sua vida, muitas coisas ruins, muitas coisas difíceis. Se nós não tivermos fé, o que nós vamos fazer? Vamos parar e chorar junto com essa pessoa. Mas não. O servo de cura e libertação é um servo que tem fé, que acredita que o Deus é o Deus do impossível, que nada para Deus é impossível, que nada é muito difícil para o irmão, para a graça de Deus acontecer. Então precisamos muito desse dom carismático da fé. Precisamos pedir todos os dias que Deus nos dê essa fé carismática, expectante. Nós vamos ver lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que é um livro bem conhecido para nós, né? Mas que nós precisamos assim sempre estar verificando o que Deus fala conosco. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Olha só, precisamos ter fé até mesmo para agradar o nosso Deus. Então nós somos convidados a buscar esse carisma, esse dom da fé, uma fé carismática, uma fé que transforma as nossas vidas. O ministeriado em cura e libertação precisa ter uma fé carismática, expectante, como eu já falei. Outro ponto, né? Pilar importante para adquirir a autoridade espiritual é o zelo. Zelo, dedicação, compromisso, né? Que nós precisamos ter com a obra de Deus. Nós precisamos, irmãos e irmãs, ter zelo pelo que nós fazemos. Com o passar dos anos, nós podemos correr o risco de fazer as coisas já no automático, sem nos prepararmos, sem lermos a palavra de Deus, sem termos os nossos momentos para estudar também os livros que falam de cura e libertação, para estudar os documentos da igreja. Então, nós precisamos ter muito zelo pela obra de Deus, porque a obra é de Deus. Lá então,
em Romanos 12, vai falar exatamente sobre isso. Nós vamos ver aqui o que Deus vai falar para nós nesse capítulo 12 de Romanos. É interessante a gente estar sempre olhando na palavra, né? Porque a palavra vai tocando em nosso coração. Não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor. Olha o que São Paulo vai dizer aos romanos. Não relaxeis em vosso zelo, mas servi ao Senhor, ser fervoroso. Então precisamos ter muito zelo pela obra de Deus. E nós somos convidados a viver esse tempo novo, né? Que Deus está reservando para nós. O outro pilar é a unção. A unção é composta de 2 momentos, que é a vocação e o envio. Então, assim, muito claramente nós vimos lá em 1 Samuel 16, no versículos 1, onde vai aparecendo, né? Nós vamos pegar aqui 1 Samuel, capítulo 16. E nós vamos ver como que é importante, né? Nós temos essa unção de Deus, essa unção, essa moção, né? No primeiro 16, nós vamos ver a eleição, né? O ungido Davi como rei. Então, envia-te a Jessé de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Samuel respondeu, como hei de ir, se Saul souber, ele me matará. O Senhor disse, levarás contigo um novilho e dirás que vai oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí nós vamos vendo que Samuel chega na casa de Jessé, aparece todos os filhos, mas nenhum daqueles é ungido, aquele que o Senhor escolheu. E aí ele pergunta a Jessé, não tem nenhum outro filho? E Jessé vai dizer, sim, tem um pastor de ovelhas, busque-o. E quando Davi chega, realmente era aquele, o escolhido de Deus. Nós, enquanto ministeriados por cura e libertação, somos também escolhidos, somos separados para essa missão, né? As pessoas, nós somos convidados por nosso coordenador de grupo de oração, por um irmão, e assim nós vamos buscando essa vontade de Deus, né? Então nós somos convidados por alguma pessoa para esse ministério, e a partir desse convite, nós somos enviados para orar pelas pessoas. Somos preparados e enviados. Então, há necessidade dessa unção. E a unção vem através da escolha e do envio. E nós precisamos muito desse pilar, irmãos, da unção, para viver essa vida no Espírito, para orar por cura e libertação, para que Deus nos use como instrumento útil, agradável, né? E outro pilar é o relacionamento com Deus. Como precisamos, não é mesmo? Nos relacionar com Deus. Como precisamos buscar a intimidade com Deus. Nós vamos ver lá no livro de Gênesis, vai dizer, os homens partiram, Gênesis 18, versículo 22. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença de Deus. Olha, um servo está sempre na presença de Deus. Temos outro exemplo no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como o homem fala ao seu amigo. É assim, irmão e irmã, que precisamos ser. Às vezes nós pensamos que rezamos o rosário, fazemos um momento de novenas, né? Cerco de Jericó, e vamos achando que com essas devoções nós estamos fazendo esse relacionamento com Deus. É importante, as devoções, muito importante.
Mas o relacionamento com Deus é um diálogo. Eu falo, Deus escuta. Deus fala e eu escuto. É um diálogo. É preciso que nós sejamos amigos do Senhor, como diz aqui, que Moisés, né, conversava com Deus como quem conversa com um amigo, né? Isso nós precisamos viver nesse tempo, irmãos. Esse tempo onde Deus nos convida a essa vida nova, a esse voltar às raízes. Precisamos buscar verdadeiramente viver essa vida no Espírito, essa vida de intimidade com o Senhor. O outro pilar é a obediência. A obediência nós precisamos, não é mesmo? Quantas vezes nós somos desobedientes? Quantas vezes nós não obedecemos? Fazemos as coisas conforme a nossa vontade. E aqui a palavra de Deus vai ser muito forte conosco. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vai falar claramente a nós. Essa palavra é até uma palavra muito forte mesmo, porque vai nos exortar, né? Vai dizer assim: Samuel replicou-lhe: acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado de idolatria, pois que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te deseja, despoja da realeza. Olha só como é forte. A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. Quer dizer, ser obediente vale mais, irmãos, do que até mesmo o sacrifício que nós fazemos, como mortificações, jejuns. E a rebelião, né, ser rebelde, é mais culpável que a superstição. A idolatria, a desobediência é como o pecado da idolatria. Olha como que nós precisamos obedecer. E aí nós podemos dizer, mas quando? Quando que eu sou desobediente? Quantas vezes nós não obedecemos às moções que vêm da Nacional? Não obedecemos nosso coordenador diocesano, nosso coordenador do Ministério de Cura e Libertação, nosso coordenador de grupo de oração. Então, irmão e irmã, outra parte da desobediência, quantas vezes nós lemos essa cartilha e vemos lá no RCC Responde como deve se proceder o Ministério de Cura e Libertação e fazemos as coisas conforme a nosso entendimento. Então, muitas vezes nós precisamos aprender a obedecer. Obedecer é um exercício, né? Nós temos aqui um grande exemplo de um servo obediente. Jesus está lá em Filipenses. Nós vamos ver Filipenses 2, no versículo 5, vai dizer assim: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Que maravilha essa palavra, né? Olha aqui que vai dizendo que através da obediência de Jesus, ele foi exaltado soberanamente. Quando nós somos obedientes, irmão e irmã, nós também recebemos autoridade espiritual. Quando nós obedecemos aquilo que Deus nos fala, aquilo que nossos coordenadores nos falam, aquilo que está escrito nas normas, diretrizes da nossa igreja, do nosso movimento,
nós vamos realmente recebendo essa autoridade espiritual, né? A obediência é a chave que abre o coração de Deus. Olha que maravilha, nós vemos aqui como que é importante esse processo para o nosso crescimento espiritual e para adquirirmos essa autoridade no Espírito, né? Então, os pilares é retidão, fé, zelo, unção, relacionamento com Deus e obediência. Como precisamos desses pilares para viver essa vida nova, essa vida de autoridade, de unção, que Deus nos use, nos capacite cada vez mais para esse ministério tão importante, o ministério de cura e libertação. É aquele que fica próximo de Jesus, aquele que tem um coração misericordioso como o coração de Jesus. É o ministério da misericórdia, irmãos e irmãs. E vamos trabalhar nesse segundo momento o processo de libertação na vida do servo do ministério de cura e libertação. Muitas vezes nós vamos orar pelas pessoas, irmãos e irmãs, e nós mesmos não estamos curados. Nós mesmos ainda não fizemos um processo de cura, né? E neste momento nós vamos falar sobre isso. Sobre como podemos ajudar os outros se nós não estamos curados. Como podemos ajudar outros se nós não somos livres, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31, vai falar que é preciso que nós sejamos livres, né? 8:31 vai dizer assim: e Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Em algumas traduções está vos libertará. Aí aqui no rodapé da Bíblia ainda vai dizer: trata-se de uma liberdade espiritual. Então precisamos, irmãos e irmãs, ser curados, ser liberto, para poder ajudar a tantos que vivem na escravidão. Mas como nós vamos ajudar aos outros a sair da escravidão se nós ainda estivermos presos, escravo de tantas coisas, de tantas realidades, não é mesmo? Então nós somos convidados a entrar nesse processo de libertação do homem e da mulher, para que nós possamos verdadeiramente curados, ajudar outros a ser curados. É claro que esse processo é um processo, vai a vida toda, né? Mas nós precisamos dar passos largos na nossa cura e libertação, né? É um exercício que precisamos. Algumas vezes o Senhor nos permite passarmos por algum combate espiritual, alguma batalha, porque ao vencermos, né? E nós vencemos sempre a batalha, porque o nosso general é Cristo, né? Cristo está conosco, então com certeza venceremos todas as batalhas. Mas às vezes o Senhor permite que nós passemos para que nós aprendamos a combater e possamos assim ajudar outros a também a combater na sua vida, né? Mas é preciso que nós busquemos essa transformação de vida. O servo precisa fazer essa experiência constantemente de cura interior, de libertação na sua vida pessoal, para poder viver, né, essa vida no Espírito, essa vida de liberdade no Espírito precisa ser curado, irmãos e irmãs. Nós precisamos ser curados em 3 dimensões. A libertação ela precisa acontecer no nosso espírito, né? Nossa alma precisa ser liberta de muitas coisas que ainda precisamos de cura. A libertação precisa acontecer no nosso apego a esse mundo, né? A libertação precisa acontecer no nosso desapego. Como nós somos apegados a esse mundo e precisamos nos desapegar. E a libertação também precisa acontecer nós precisamos nos libertar dos nossos pecados. E não podemos dizer que não temos pecado, porque a palavra de Deus diz
Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós temos pecado. A palavra de Deus também diz que o justo peca 7 vezes. E nós não somos assim tão justos, né, irmãos? Então pecamos muito mais. E precisamos muito dessa libertação, nessa área do pecado. Porque o pecado também ele se torna um vício. E nós acabamos caindo nos mesmos pecados várias vezes se não formos libertos. Se Deus não vir em nosso socorro e nos libertar. E uma das chaves muito importante para nós libertarmos, dos meios para nos libertar é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Como precisamos adorar o Senhor na Eucaristia, né? Eu li uma vez um livro do Padre Robert de Grandes e ele falava a cura pela Eucaristia. E ele falava que quando nós formos para a adoração, sentarmos silenciosamente e pedir a Jesus que venha até o nosso ser, que vai tocando em todas as áreas da nossa vida. Ali no momento de adoração ao Santíssimo, nós podemos ser curados interior, nós podemos ser libertos, nós podemos sentir a força de Deus. Eu sei que, assim como eu, não li só nos livros isso, mas experimentei muitas vezes nesses anos de caminhada, essa libertação pela adoração. Eu sei que você também, se nós pudéssemos agora estar à frente, você também diria, eu, Joana, muitas vezes fui curada, fui liberta, através do momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nesse tempo nós não podemos adorar pessoalmente, mas tem alguns links que eu vou mandar depois para vocês, que fala e que tem momentos de adoração perpétua, né? Onde nós podemos estar na nossa casa, fazendo da nossa casa uma capela, porque para Deus não tem distância. Deus vem até o nosso encontro quando nós nos colocamos de joelho na presença de Jesus Eucarístico, a graça acontece. Então a adoração, ela afasta o demônio de nós, porque o demônio, ele não permanece perto de Jesus Eucarístico. Então, quando estamos adorando, todo mal se afasta de nós. Quando adoramos também, entra em nós a liberdade, né? Jesus vai nos curando de todos os apegos deste mundo, vai nos fazendo enxergar com os olhos espirituais e vai reconstruindo a vida do servo. Aquele que adora a Deus ganha asas. Aquele que adora a Deus é resgatado da escravidão de si mesmo, de suas paixões interiores. A adoração liberta-nos em 3 sentidos. Liberta-nos do demônio, do mundo e de nós mesmos. Então, irmão e irmã, nós somos convidados a nos exercitar, a buscar a nossa cura, a buscar a nossa libertação diante de Deus, pedir a Deus que cure o nosso coração enquanto servo desse ministério tão lindo, o ministério da misericórdia. Como que pode um servo que vai orar por alguém, por cura e libertação, estar com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor? Não tem como, né? Como pode passar água limpa num cano sujo? Não tem como. Precisamos buscar viver essa vida no Espírito, buscar essa autoridade espiritual, buscar essa vida nova também, restaurado, reconstruído, curado. Nós só podemos ajudar outros, irmãos, eu volto a repetir, a receber a cura, a libertação, a liberdade, se nós formos livres, se nós tivermos essa liberdade no Espírito. Porque quando combatemos, entramos no mundo espiritual, né? Quando combatemos, entramos no mundo espiritual e temos a experiência com Deus Pai, com Deus Filho, com o Espírito Santo, com todas as milícias celestes, com Nossa Senhora. Mas também entramos em combate com a ação do inimigo. Sabemos que o inimigo já é derrotado,
que ele não tem força diante de Deus, que Deus é infinitamente mais poderoso do que o inimigo. Mas sabemos que o inimigo está como um leão que ruge, rodando em nossa volta, como diz a palavra, né? Buscando uma brecha em nossas vidas. Por isso que precisamos curar o nosso interior, irmão e irmã, para ser esse instrumento agradável na mão de Deus. Vamos orar um pouquinho pedindo a Deus essa autoridade espiritual e vamos orar também pedindo que nos cure. Senhor Jesus, neste momento eu entrego cada irmão que está assistindo, ouvindo, participando deste momento e que eles possam, junto comigo também, possamos, Senhor, ser tocado pelo Teu poder, ser tocado em nossa alma e que esse ensino possa entrar profundamente no nosso interior, possa fazer frutos, frutificar, Senhor. Quero colocar cada servo, Senhor, do Ministério de Cura e Libertação desse estado de Rondônia e parte do Amazonas, na Tua presença e pedir que o Senhor possa curar cada áreas da sua vida, Senhor. Que eu possa libertar, Senhor. Derrama do Teu amor, Senhor. Derrama da Tua graça e do Teu poder. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Que bom estarmos juntos novamente. Estou muito alegre nesse encontro porque é renovar novamente aquilo que temos em nosso coração, a paz e a alegria no Senhor. Meu nome é Antônio Júlio, sou da Arquidiocese de Porto Velho e meu grupo de oração é o Grupo Divino Espírito Santo. Convido vocês para agora rezarmos juntos a oração que convida o Espírito Santo a estar conosco no desenrolar deste ensino. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que graça! O tema que vamos desenvolver é a Palavra de Deus como fonte e referência para a cura e a libertação. Vamos focar mais na Palavra de Deus, né? Porque é ela que guia os nossos passos, que ilumina os nossos passos. E vamos fazer também uma referência sobre quanto essa palavra é maravilhosa para nos ajudar a entrar no eixo, estar no centro, né? E buscar sempre estar atento àquilo que a própria palavra nos fala, que ela nos diz, porque é Deus que fala conosco. Vamos tomar nossa Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo de 36 a 43. Achou? Vamos lá. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo.
os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Esta é uma palavra da salvação. Queridos irmãos, talvez você me pergunte, por que você trouxe esta palavra se ela não fala muito de cura? E eu vou te dizer, ela é uma palavra, ela é a palavra de Deus. É ela que vai nos conduzir para aquilo que é a nossa esperança. É ela que vai nos trazer para colocar-nos no nosso devido lugar, buscando com sinceridade e honestidade, ir para a presença de Deus, para que possamos alcançar o nosso objetivo maior, aquilo que nós esperamos, né? Um encontro com Deus para um dia participar da sua glória. Vamos lá. Quando Jesus disse o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, está se referindo a nós. Glória a Deus. O campo é o mundo. Que bom é estar no mundo, né? É uma beleza estar no mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Nós somos os filhos desse reino. O lado da maldade, o joio, são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. O trecho deste evangelho abre-nos um horizonte e encoraja-nos para sairmos ao encontro da palavra de Deus. Mas isso precisa estar no nosso coração. A certeza de que a palavra é eficaz. A certeza de que a palavra tem poder para nos libertar, para nos consolar, para curar de todos os empecilhos que nos oprimem, a começar pelas feridas escondidas no nosso interior e a terminar nos visíveis, nas nossas relações com os irmãos e com os outros. Isso quer dizer, irmãos, que nós precisamos olhar para nós mesmos, né? Ter certeza também que a compreensão dessa visão escatológica cristã define quem são os filhos do reino, né? Essa boa semente. Mas também como age o inimigo semeando o joio no meio da semente boa. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo que nós estamos vivendo na face da terra, nesse tempo de caminheiros, nós não podemos ser maus. Irmãos, temos que buscar e trazer para dentro de nós a bondade de Deus. Precisamos buscar em Deus nossa cura incessantemente, tornarmos justo e sermos luz para que o mundo veja e perceba que a nossa busca por santidade pode fazer com que os outros vejam e também queiram nos seguir. É muito bom ser da renovação carismática, ser de uma pastoral na igreja e permitir que isso aconteça, mas com uma base. Ter em nós sempre a certeza de que vivemos dirigidos por Deus na pessoa do seu Espírito. Se o Espírito Santo não estiver nos assessorando para nos encorajar para o exercício de um ministério, nós vamos ser servos, talvez, mornos. Por quê? Porque trabalhamos por nós mesmos e não pela força do Espírito, pela força da palavra, né? Jesus, quando anunciou na sinagoga,
ele deixou bem claro qual era a sua missão, né? E foi como ele disse, ele estava cheio do Espírito Santo, né? E a força vindo do Espírito deve se tornar presente em cada um de nós como uma unção que encoraja e nos impulsiona a anunciar o Evangelho, dando testemunho do poder da palavra de Deus. Que maravilha isso, né? Um homem e uma mulher cheio do Espírito não agem para si mesmo, mas sim agem em função daquilo que o Espírito quer, para que prossiga, né, a instalação do reino de Deus, né? E nós, como esses servidores de Cristo, somos servidores que vamos habitar, né? Já estamos habitando, né? Estamos na igreja, este reino maravilhoso, né, que nos ensina e confirma a nossa fé. Que beleza é isto, irmãos e irmãs. Nós sabemos que nós precisamos muito fazer as coisas que Deus quer, né? Procurar se aperfeiçoar, né? Estudar, se formar, né? Para ser um bom servo. Procurar ser fiel a Deus, querer viver na sua presença, ser um amigo de Deus incessantemente. Não importa o que houver, nós teremos que estar com Deus, sempre com Deus, né? Aí você me pergunta, mas como? Muitos não conseguem fazer isto, muitos não conseguem prosseguir, muitos não conseguem perseverar. E eu te respondo, é necessário colocar essa palavra de Deus no centro das nossas relações. Se nós trouxermos a palavra de Deus para o centro das nossas relações, nós vamos ser bons servos, nós vamos ser bons na nossa família, na nossa comunidade espiritual e nos locais aonde nós estivermos, né? Quer seja lá no trabalho, quer seja lá na condução, quer seja na rua dirigindo, nós vamos estar sempre vivenciando, né, e trazendo para o nosso coração a bondade e nunca a maldade, né? Só assim nós vamos conseguir também evangelizar, né, dar testemunho, né? E pelos traços de santidade que a gente começa a produzir, nós vamos ver e ter a certeza, né? Nós vamos confirmar, nós mesmos confirmamos a presença de Deus na nossa vida, né? Por isso que a palavra de Deus torna-se assim o lugar aonde nasce a nossa fé. Não existe fé sem palavra de Deus. É lá na palavra de Deus que nós vamos crescer na fé. Às vezes lá no grupo de oração, né, antes das minhas pregações, eu pergunto quem trouxe a palavra. E muitos irmãos vão para o grupo de oração, né, ou até mesmo fazer alguma atividade na igreja e não levam a sua palavra. Isto é um sinal de que elas não estão trabalhando a palavra em sua vida. Estão só ouvindo, mas não estão escutando. E é preciso que esta palavra forme volume na nossa consciência, né? Por isso eu te convido a fazer uma experiência de libertação e de cura que seja fruto da palavra de Deus, né? Você vai buscar a sua própria cura na palavra de Deus. E o que é que eu preciso? Para isso é preciso que cada um de nós, né, vivamos intensamente, escutemos a palavra de Deus quando ela é anunciada, meditemos a palavra de Deus, né? No nosso silêncio, meditamos a palavra de Deus, lemos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, até fixarmos aquilo que Deus quer para nós. E depois, já que fixamos essa palavra, precisamos viver, né? Viver a palavra, né? E para sermos perseverantes, existem 3 pontos que eu quero falar para vocês, que é essencial para a gente ser perseverante na palavra. Primeiro, essas 3 chaves nos levam a formatar em nosso coração, em nosso pensamento, aquilo que é necessário para
perseverar em Deus. Primeiro, o querer. Precisamos querer. Quando nós queremos, a nossa vontade nos leva a realizar, né, aquilo que nós temos a força do Espírito para fazer. Depois, dizer. O que é dizer? Eu digo aquilo que é do interesse para o meu crescimento, para a minha fé, para o meu desejo de ser uma pessoa melhor. Depois, a terceira palavra é fazer, né? Quando eu quero, eu faço, né? Quando eu quero, eu faço. Se eu quiser ser um excelente discípulo de Cristo, eu posso ser, né? Porque eu busco os caminhos que me levam, né, a estar na presença de Deus, para que o Espírito possa me capacitar. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós, pelo sentido da nossa busca, né? Pelo nosso desejo de fazer as coisas melhor, né? Está confirmando a nossa fé, é que o Espírito vai agir em nós e vai nos capacitar para exercício de uma missão que Deus tem reservada para nós desde antes de termos nascido neste mundo. Deus já tinha muitas coisas boas reservadas para nós e nós podemos se firmar. Para isso eu te disse, perseverar no querer, perseverar no dizer e perseverar no fazer. São 3 atitudes indispensáveis em qualquer processo de libertação para você trabalhar também a sua cura interior. Outra coisa também que eu quero dizer para vocês, irmãos, é através da palavra que Deus continua a falar conosco. Deus fala conosco através da palavra. Deus acompanha-nos, Deus ensina-nos, Deus guia-nos. Deus sabe por quê, tudo Ele sabe por quê, né? Sabe por quê? Somos seu povo na caminhada e Ele tem coisas reservadas para nós, né? Deus, naquilo que Ele quer para nós, Ele sabe que nós somos os caminheiros que lutamos em busca da felicidade que Ele tem reservada para nós. Que bom, né? Que bom é fazer essa jornada, que bom é fazer essa caminhada, que bom é servir a Deus, que bom é rezar pelos irmãos, que bom é anunciar a palavra, né? O Evangelho, entender, né? A Bíblia, compreender através de uma assimilação que não vem do seu sentido, mas vem pela impulsão do Espírito que está agindo naquele momento e me leva a fazer as coisas como Ele quer e não como eu quero. Um bom formador, ele só consegue fazer uma boa formação no Espírito. Um pregador também. Aqueles que trabalham na oração, aqueles que trabalham na missão de cuidar dos outros, tudo isso precisa ser feito no Espírito e sempre num ato de perseverança. Isso precisa ser continuado em nova vida. O Espírito não é para nós vivermos hoje e amanhã fazer a nossa vontade. Não, nós precisamos estar unidos ao Espírito de Deus para fazer a sua vontade. E essa palavra, ela sempre nos leva, ela faz alguns efeitos em nós. Por isso que nós precisamos ser contínuos. Porque os efeitos da palavra de Deus é o que é? É continuar a missão de Jesus. Está entendendo? É continuar a missão de Jesus, anunciando esta mesma palavra, né? Porque essa palavra, ela traz redenção, né? É a missão de Jesus, traz redenção aos cativos, né? Ele mesmo anunciou isso, ele traz redenção aos cativos, ele deu vista, né? Ele disse, olha, darei vista aos cegos e libertarei os oprimidos, né? Esta mesma missão de Deus, esses mesmos sinais, né, que acompanham a palavra, nesses sinais nós precisamos também estar revestidos da nossa missão. Hoje, sendo aquilo que Jesus seria se estivesse no meio de nós hoje. Nós somos hoje os anunciadores, nós somos hoje os continuadores, né?
A raiz dos apóstolos está fundada na igreja, começa lá em cima no Papa, passa pelos bispos, passa pelos sacerdotes e chega até nós, como servos, né? Servos, aqueles que querem servir de coração, dando a sua vida, né? Por Cristo, dando a sua vida pelos irmãos. São Paulo falou uma coisa muito interessante para os Tessalonicenses. Tessalonicenses 2, lá no versículo 13, ele diz assim: por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebeste a palavra de Deus que de nós ouvistes e a acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus que age eficazmente em vós, os fiéis. Você entendeu por que São Paulo está falando? Aqueles que ouviram a palavra, né? Isso que ele quer dizer. Aqueles que ouviram a palavra, né? O empenho de São Paulo, né? Em seu ato de dar graças a Deus, né? Pela palavra que foi passada e foi recebida de coração pelos Tessalonicenses. Nós somos hoje esses que ouvem a palavra, anunciada primeiro lá na Santa Missa. Depois nós vamos para o grupo de oração, vamos para as nossas pastorais. Em todos os lugares que nós estivermos na missão, nós temos a palavra de Deus sempre à frente para iniciar nosso trabalho, para nos guiar, né? Para iluminar os nossos pés, para irmos na caminhada sempre seguro de que Deus está conosco. Também Pedro, no seu discurso na carta de Cornélio, lá no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 38, São Pedro fala uma coisa também importante para nós, porque ele dá a entender que Jesus foi a palavra feita carne, foi ungido pelo Espírito, foi de aldeia em aldeia, fazendo bem e curando todos que estavam oprimidos. Que beleza é isto, né? E nós, o que esperamos fazer da palavra de Deus? E nós, o que esperamos fazer para trazer essa palavra para o centro da nossa vida? Será que somos carismáticos? Será que estamos lá nas pastorais? Será que estamos desenvolvendo um serviço apenas de nome ou também pela ação, né? É preciso que toda ação que brota de nós tenha um volume, né, de espiritualidade, um volume que nos leve a produzir frutos saborosos, né, frutos doces, que nos leve à paz, que nos console, que nos deixa passar para os outros aquilo que nós somos e dá a entender aquilo que nós buscamos. Só assim nós vamos conseguir convencer os outros que as suas necessidades, que os seus problemas, que a sua maneira de ser está nas mãos de Deus. Santa Catarina de Sena fala uma coisa maravilhosa para nós. Ela diz assim: seja corajoso em tudo. Em tudo que fizeres, seja corajoso. Né? Expulse a escuridão e propague a luz. Né? Na nossa vida, quantos de nós estamos na igreja, né, vivendo, falando, né, pregando, anunciando? Mas será que nós estamos aptos a realizar essa missão do Senhor? Será que nós temos pureza de coração para estar à frente da obra do Senhor? Será que o nosso coração está contrito? Será que a nossa alma não deseja ainda ser libertada de muitas coisas que nós escondemos em nós mesmos e não permitimos que ela sobressaísse
para que o Espírito Santo trabalhasse nelas e nos libertasse? Pode acontecer isso em nossas vidas. Queremos sempre ser, né? Mas ser do nosso jeito. Não é para ser do nosso jeito, é para ser aquilo que Deus quer. Continua Santa Catarina de Sena dizendo: não se importe com a sua própria fraqueza. Nós não podemos nos importar. Eu sou fraco. Eu não posso, eu não sei. Eu queria, mas eu não tenho tempo. Não, eu sou fragilizado, colocando defeito em você que nem você sabe mesmo que você tem. Não importa que somos fracos, importa, né, que nós temos a compreensão que em Cristo crucificado nós podemos tudo. Disse também Santa Catarina de Sena. Em Cristo crucificado nós podemos tudo. Jesus escolheu seus discípulos e depois seus apóstolos, os ensinou, né, e os fez propagadores da palavra, aqueles que não conheciam, nem sabiam o que seria deles, mas eles encontraram o Cristo e foram nutridos pela força do Espírito, né? Na hora que eles estavam nos seus maiores momentos de fraqueza, que quando Jesus foi preso, o que eles fizeram? Né? Eles fugiram, muitos fugiram, foram para bem longe. Mas o Senhor novamente conseguiu os reunir naquele domingo, quando aparece a eles, e derrama paz em seus corações e derrama o dom dos Espíritos para encorajá-los para uma missão. É isso que Deus quer fazer conosco. Não interessa esse mundo de hoje está barulhento, está turbulento, né? Não interessa a Covid, não interessa as moléstias, as doenças. Não interessa. Deus sabe para o que é tudo. Deus sabe porque tudo acontece. O importante é que nós estejamos voltados para estar na sua presença e deixar que Ele realize, né? E nós, quando formos realizar por Ele e não por nós mesmos, realizar pela força do Espírito Santo, realizar pelo querer de Deus. Estarmos na comunhão, né? Não basta querer estar na comunhão dos irmãos, precisa estar com a comunhão com o céu também, né? Fazer a experiência da vida comunitária, né? Coisa maravilhosa. Que bom é estar com nossos irmãos do grupo de oração. Que bom é estar numa sala onde está dando uma formação. Não importa quem é o formador, não importa quem é o pregador, nós estamos lá por causa de Jesus. E sempre captamos alguma coisa que aquele pregador fala, que aquele formador fala. Porque o dia que nós estivermos falando, alguém também vai estar, né, ouvindo aquilo que falamos. E muitos captarão aquilo que Deus fala para eles através de nós como canal da sua graça. Irmãos, nós não somos de perder o ânimo. Nós temos que estar presentes, animados, encorajados, né? Agindo sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo amigo de Deus sempre, né? Ter uma intimidade com o Senhor, né? Os sacramentos nos unem a Jesus Cristo. O Espírito Santo nos leva ao sacramento, nos leva a ser sinceros com Deus, né? Fazendo a nossa confissão, né? Derramando, né, as nossas lágrimas pelos nossos fracassos, pelas nossas fraquezas. Para que isso, irmãos? Para poder depois entrar na procissão e lá, participando do banquete, né, cearemos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, alimento para a nossa vida, alimento para nosso coração, para a nossa alma, né? E para encerrar essa pregação, eu quero relembrar uma passagem do Evangelho que mexe muito comigo. Está lá em Lucas 18, lá do 40b até o 42. Né? Quero lembrar. Quando aquele cego chegou perto de Jesus, Jesus lhe pergunta, olha bem o que Jesus pergunta, que queres que eu te faça?
Olha a palavra que Jesus proclamou. Que queres que eu te faça? Olha o querer, né? O cego vai responder, né? O cego vai dizer, né? Ele vai dizer: Senhor, que eu veja, né? E quais foram novamente as palavras de Jesus? Vê. Você vai ver. Olha a alegria que entrou no coração daquele homem. Olha a tua fé. Ele já tinha fé em Cristo Jesus, porque ele já havia visto falar de Cristo. Naquela hora ele reconheceu Jesus passando pelo volume da multidão, o barulho da multidão, né, que a multidão fazia. E a tua fé, né, Jesus diz, a tua fé te salvou. Jesus não disse a tua fé te curou, mas a tua fé te salvou. Você, como servo de Deus, também coloca em seu coração: a tua fé abrirá para você um horizonte para que você possa ser um servo, né? Para chegar, né, ao conhecimento daquilo que Deus quer para você. Você pode fazer um apostolado lindo em nome de Jesus, sendo útil a todos aqueles a quem de ti se aproximar, a todos aqueles que você for e a todos aqueles que virem a você. Nós louvamos a nosso Senhor Jesus Cristo e sabemos com certeza que temos que procurar ser homens e mulheres justos, né, perseguidores da santidade. Nós não podemos ser, no centro da comunidade, um joio, embora exista muito joio no meio de nós, né? Às vezes dá até para a gente destacar, mas nós não podemos levar isso em consideração. O joio não pode ser arrancado, por isso nós não podemos excluir os irmãos, né? Tem muitos até que se fazem joio e vão embora e deixam-nos, né? Vão. Mas eles também são filhos de Deus e estão participando do reino. Quanto ao que vai acontecer, nós não sabemos, só Deus sabe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos ao Senhor que nos ajude a compreender a sua palavra, né? Peçamos ao Senhor que Ele nos cure, nos salve e nos liberte, né? Assim nós vamos poder conhecer, né, os preceitos de Deus e colocar em prática. Rezemos juntos. Senhor Jesus, pela vossa infinita misericórdia, pelo vosso infinito amor, Senhor, estamos agora na vossa presença. Eu aqui onde estou, Senhor, agora me curvo diante de Ti, Senhor meu Deus, pedindo que me ajude a ser perseverante na palavra, que me ajude a ser sincero contigo, Jesus. Eu não tenho sido sincero contigo, eu quero ser sincero contigo. Eu não tenho sido sincero comigo mesmo, Senhor. Eu tenho fugido da verdade, a mentira tem se apossado de mim, meu Deus. Às vezes eu até uso máscara para me esconder de mim mesmo, Senhor Jesus. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Jesus, a ser bom para os outros, Senhor. Eu preciso fazer a sua vontade, Jesus. Eu quero crescer, perseverando, Senhor, naquilo que o Senhor me chama a ser neste tempo. Arranca do meu coração todo medo, toda angústia, Senhor. Me livra da opressão, Senhor, Senhor meu Deus. Eu renuncio a todo pecado, Senhor, a todos os vícios que me levam a pecar, Senhor. Os vícios pecaminosos às vezes se repetem. Dá-me coragem para fazer uma grande confissão, uma confissão que seja no Espírito, na verdade, Senhor, meu Deus. Ilumina, Senhor, a minha mente, ilumina meu coração, ilumina os meus pés para que eu possa ir aonde o Senhor quiser, meu Deus. Que eu possa ser uma pessoa que busque a justiça, para que naquele dia do encontro, Senhor, o Senhor possa ver em mim
os frutos que produzi na face da terra enquanto aqui estava. E assim, Senhor, eu possa estar conscientemente certo, na alegria de poder passar deste mundo e ir ao teu encontro. Abandonar-me em Ti, Senhor, confiar em Ti, ter